Olá, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de explanação. E hoje eu trouxe aqui para vocês o assunto sobre a intuição. Meu nome é Bruna Natânia Rodrigues, sou mais uma trabalhadora aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Então vamos abordar hoje o que é a intuição, como que ela age, de que forma, para a gente poder entender um pouquinho mais o que é intuição, trazendo também o que a espiritualidade, traz para nós sobre a intuição. O que é a intuição? A intuição, ela é uma faculdade da alma que desenvolve com um progresso intelectual e moral. Ela é uma faculdade, então ela já vem como a faculdade que a gente tem de falar, de ouvir, de respirar, de andar, ela já vem junto com a gente, essa intuição. Pode ser um aviso da consciência, aquela voz interior, ou a influência de um mentor espiritual. É considerado o primeiro pensamento que surge antes do raciocínio lógico. Então, aquele pensamento, às vezes a gente tá, com a mente vagando, assim. Hoje até é mais difícil, Ultimamente a gente tá muito atordoado, assim, com muitas informações, preocupações. Mas aquele momento que às vezes a gente tá mais relaxado, vem aquele pensamento que a gente chama, aquele primeiro pensamento, sem a gente estar questionando ou pensando em nada, que seria, intuição. Buscando, então, referências nas obras espíritas, temos no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, nas questões 522 a 524, lá em Pressentimentos, a primeira questão. O pressentimento é um aviso do espírito protetor? A resposta que os espíritos trazem, então, para Allan Kardec é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se lhe haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu fórum íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então, quando estamos no plano espiritual passando, por esse processo de planejamento reencarnatório, que a gente diz, quando a gente está lá e a gente está para reencarnar novamente, a gente passa por esse processo, a gente já vem trazendo aquelas informações no nosso íntimo. Então, por isso muitas vezes quando a gente passa por algumas situações, da nossa vida, ou vem aquela informação através de um sonho, através de uma visão, que é como se a gente já tivesse vivido, ou até mesmo a gente já tivesse recebido alguns flashes de imagens do que a gente iria passar, Isso já vem junto com a gente, justamente, por essa determinação ali, naquele momento, quando a gente está lá, no plano espiritual, que a gente faz parte ali do planejamento reencarnatório. Então já vem, com a gente essas informações, elas só vão aflorando, conforme vai passando as necessidades, conforme vai passando ali as dificuldades, como explicou ali os espíritos.
Na questão 523, Allan Kardec então pergunta: acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, o que devemos fazer na incerteza em que ficamos? A resposta então dos espíritos, né? Quando te achardes na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e Ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Então, ao momento, né, que acontece essas coisas conosco, né, de vir essas informações e talvez a gente não souber interpretá-las, ou até mesmo a gente, né, ficar na dúvida se realmente aquilo é uma informação, né, para nos ajudar, se a gente tá ficando louco, né, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando acontece esse tipo de situação é que a gente tá ficando doido, mas não é, tá? E podem ficar extremamente tranquilos que nós temos, né, essa conexão com os nossos guias espirituais, com a espiritualidade, né, com o nosso Mestre Jesus, com Deus, nós, né, todos aí juntos. Então, não, você não tá ficando doido, só que a gente deve prestar bastante atenção, né, a gente tem que ouvir mais essa nossa intuição, a gente tem que prestar atenção nos detalhes, né, nos momentos. Então, como eu disse aqui, quando você se achar nessa incerteza, ore para Deus, né? Peça a Ele auxílio para um guia espiritual vir te auxiliar nessa incerteza. E por incrível que pareça, né? A gente é auxiliado o tempo todo. Então, mesmo orando, mesmo não orando, a gente sempre está sendo, né, auxiliado. Mas nós podemos, né, estar contatando então aí o nosso guia, nosso mentor espiritual. Lá na questão agora, né, 524, dando continuidade, Allan Kardec ainda pergunta aos espíritos: os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral, ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular? Olha que interessante a resposta dos espíritos para Allan Kardec. Tudo. Ponto. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se de pessoas que nos cercam. Examine cada as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes, de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvera escutado. Olha que bacana, né? Que resposta, né? Bem explicativa, né? Então, eles se esforçam para que a gente viva o melhor. Então, eles estão, como eu falei antes, eles estão ali auxiliando a gente o tempo todo. Mas muitas das vezes a gente que tampa os nossos ouvidos, nossos olhos, né? E por causa disso a gente acaba vivendo, né, e sofrendo as consequências aí das nossas próprias atitudes e nos tornamos, né, como disse aqui na resposta, desgraçados
por nossa própria culpa, né? Por muitas das vezes não dar ouvidos à nossa intuição, não dar importância, né? A devida importância. Eles nos ajudam, né? Com conselhos, às vezes diretamente para nós, ou até mesmo influenciando os que vivem ao nosso redor. Com pessoas, né? Que tenham bons pensamentos, que nos auxiliam com bons conselhos, né? E aqui ainda diz, né, que algumas, né, que se a gente examinar algumas das nossas diversas circunstâncias, né, felizes ou infelizes na nossa vida, a gente vai ver bastante ocasião daquilo, né, de conselhos que a gente recebeu e não aproveitou. Então, se a gente parar e fizer aí uma autoanálise de muitas coisas da nossa vida, a gente vai ter um feedback aí bem bacana, né, e a gente vai conseguir, então, ver realmente o quanto a espiritualidade, ela age todos os dias na nossa vida, né, nessa parte com a intuição. Daí, ainda lá no Livro dos Espíritos, na questão 960 a 962, que fala sobre intuição das penas e dos gozos futuros, Allan Kardec pergunta aos espíritos: de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? A resposta dos espíritos então é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Trazido ao homem pelo espírito... Porque saibai o bem, não é debalde que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis, sendo nisso, pensasseis muito e muitas vezes. Então, onde se origina, né, a crença que a gente se depara, né, aí de todos os povos durante a existência, né, das recompensas por vindouras? Aqui diz, né, é sempre a mesma coisa. O pressentimento da realidade trazido ao homem espírito encarnado. Então, já vem com a gente, né, tanto pelo planejamento reencarnatório, mas trazido, né, de gerações em gerações. Como eu disse lá no início, pela nossa evolução intelectual e moral. Então, a gente está em constante evolução. Então, a gente vai trazendo, né, com essa questão evolutiva dos povos, né, de não somente cultural também, né, não somente individual, dizemos assim, é muito individual, mas tem essa questão, né, da cultura, de povos e tudo mais. Na 961, qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A resposta dos espíritos achei um pouco interessante. A resposta é: a dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Então não é só um ou outro, né? Tem os três, só que cada um, né, de uma forma. A dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, né? Aquele que tem culpa fica com receio, né? Com medo. E a esperança no homem de bem. Então, se você viveu uma vida, né, tranquila, fazendo bem dentro da caridade, do amor, né, de Cristo, aí não tem muitos questionamentos. A gente sabe, né, que se a gente, né, praticou bem, a gente fez
o máximo que estava ao nosso alcance para viver dentro da caridade e nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, a gente vai ter o mérito. Lá no 962 também tem outra pergunta. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Essa é um tapa na cara, né? Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, porém deixam de ser tão fanfarrões. A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça que, na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com o esforço da perseverança. A ideia que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia a recompensa, o outro o castigo, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Então é isso, né? Se a gente faz o bem, a gente colhe o bem. Não tem como ser diferente, né? Nós somos totalmente responsáveis pelas nossas atitudes, somos totalmente responsáveis pelas nossas escolhas. E aqui já disse, né? Não tem, né, como as pessoas que praticam o mal gozarem e estarem recebendo da mesma forma, né, as coisas e intuição, o auxílio, né, pela própria espiritualidade, do que pessoas más, né, pessoas más que praticam, né, a maldade, que não estão de acordo, né, com o amor de Cristo, que não estão de acordo com as leis, né, do nosso Mestre Jesus, estarem no mesmo nível, vamos se dizer assim. Então eles não vão estar, né, sempre, cada um vai ter que colher a sua cota, né. Lá também, na questão 715, lá onde fala sobre o necessário e o supérfluo, Allan Kardec pergunta: como pode um homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado e conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Olha que interessante, né? Aquele que é ponderado conhece por intuição. Agora, aquele que só por experiência, né? Que só conhece por experiência, tem a sua própria custa, né? Então, aqui quis dizer que se você ouve mais a sua intuição, se você, né, dá mais atenção para essa parte da intuição, desses avisos da espiritualidade, desses pressentimentos, se você consegue viver mais dentro das leis de Deus, né, mais próximo, né, ao nosso Mestre Jesus, não em palavras, né, porque palavras todo mundo consegue estudar, todo mundo consegue falar coisas bonitas, coisas boas, mas o que a gente realmente deve, né, se
avaliar, e avaliar nas outras pessoas também são as atitudes, né? Como a pessoa se porta, como uma pessoa trata a sua família, como uma pessoa trata as pessoas que estão rodeadas, né, dela ali no trabalho, no seu âmbito de lazer. Então é isso, né? A gente tem que avaliar as outras pessoas, não julgá-las, mas julgar o ato delas, e principalmente prestar atenção em nós mesmos, né? Nos autoavaliar também sobre as nossas atitudes e prestar mais atenção na nossa intuição, que a gente, como eu já disse aqui, os espíritos, a gente ainda é muito infantil nessa parte, a gente ainda fecha muito os nossos ouvidos, nossos olhos e não presta tanta atenção assim como nós deveríamos prestar, né? Na parte da intuição. Então, meus queridos irmãos, fica aí para vocês refletirem, assim como eu, junto com vocês, sobre essa parte da intuição, né? E avaliar também, né? O que eu tô recebendo de informação. É para o bem? Se é para o bem, tá tudo certo, estamos no caminho certo, né? Então, que prestamos mais atenção no nosso irmão, que prestamos mais atenção até em nós mesmos, né? Respeitando aí o nosso tempo. Uma boa noite a todos, espero que tenham agregado muito conteúdo aí para vocês e que vocês fiquem sempre na presença do nosso Mestre Jesus, com a bênção de Deus. Um abraço e até a próxima.